Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise, tá? Nesse vídeo aqui eu venho fazer mais uma elucidação referente à playlist de título Carla Responde. Tratando-se dessa playlist, eu venho aí abordando a temática referente à anamnese ou às entrevistas preliminares, né? As entrevistas iniciais, que foi o pedido de uma seguidora aqui do canal. E aí, por ser um assunto abrangente, daí então eu fragmentei, e aqui trata-se da quarta parte acerca dessa temática. Então, para continuar a elucidação acerca desse assunto, eu trago Kenneth para vocês, que é um autor que eu gosto muito, e quanto às entrevistas iniciais, o mesmo ele vai salientar que não há uma entrada na análise sem essas entrevistas iniciais, ou seja, sem a anamnese, tá? Por quê? Porque é nesse processo, é nesse momento, na verdade, né, que começa-se o processo de transferência. Então, qual que é o ponto crucial das entrevistas preliminares? Qual que é o ponto crucial? De fato, quando inicia-se o processo de transferência. É a partir daí que o paciente ele entra de fato em análise. Bem anteriormente, nos primeiros vídeos aí acerca do assunto, eu elucidei que, para alguns autores, né, é importante que esse primeiro momento, né, que é aí munido pelas entrevistas iniciais, certo? Seja feito primariamente com as crianças, tá? Para que depois, daí então, seja um momento feito para com os pais, certo? Por quê? Porque, como eu disse, muitas vezes os pais projetam na criança sintomas que são deles próprios, né? Muitas vezes a criança é um produto do sintoma dos pais. E aí alguns autores irão frisar a importância de escutar primeiro a criança, sabe? Já que ela é o paciente. Por quê? Porque, bem, caso esse profissional, para alguns autores, venham fazer a escuta primeiramente com os pais, né? De repente essa escuta ela possa ficar aí contaminada por aquilo que os pais trouxeram de demanda acerca da criança, né? E de repente essas demandas acerca da criança trazidas aí pelos pais possam ser aí de repente projeções dos pais, sabe? Então, para que o profissional não fique com a escuta contaminada pelas projeções dos pais, alguns autores vão frisar que essa escuta primeira seja feita com a criança para que depois seja então feita com os pais, certo? Mas o que é que acontece? Outros autores salientam que o primeiro momento da entrevista inicial deve ser realizado com os pais. Kenneth mesmo vai dizer isso, né? Que é importante que o primeiro momento da entrevista inicial seja realizado aí com os pais. Bom, eu particularmente acredito que tanto de um modo como de outro, né, o analista, o psicoterapeuta, tendo aí de fato uma escuta treinada, uma escuta qualificada, a ordem, né, não irá aí ser um problema. Não irá ser um problema para que esse profissional ele possa diferenciar o que é dos pais e o que é da criança, sabe? Ou escutando os pais primeiro, ou escutando a criança primeiro, esse profissional, tendo uma escuta qualificada, ele vai saber aí, ele vai ter a percepção, né? A percepção auditiva mesmo do que daquilo que os pais trazem com relação a essa criança, mas que não é da criança e é dele, sabe? Pois bem, dentre todas as considerações que eu fiz quanto a essa temática, gente, o que eu venho de fato aprendendo ao ler esse assunto é que a entrevista
os pais, certo? Não deve aí ser cunhada em julgamentos, sabe? A gente sabe muito bem que muito da sintomatologia dessa criança é um produto das demandas dos pais. A gente sabe disso. Mas o analista, o psicoterapeuta, ele não deve despertar aí nos pais o sentimento de culpa, sabe? Ele não deve emitir julgamentos com relação aos pais, sabe? A demanda desses pais quanto a essa criança deve ser acolhida e só acolhida, sabe? Sem julgamentos. É importante que o vínculo entre os pais e o profissional seja aí estabelecido. Bom, Aberasturi, né, ele vai pontuar que é muito importante nesse momento a coleta de dados básicos com relação à criança. E aí ele vai enfatizar quatro importantes itens que são aí fundamentais nesse primeiro momento. Não que não possam existir outros, pode sim existir outros itens, né, dentro desse processo. Mas ele vai dizer que é de fundamental importância que esse momento seja munido pelo motivo da consulta, né? E daí é muito importante entender, esse profissional entender que nem sempre o motivo da consulta é o que é manifestado, né? Quase sempre o motivo da consulta está latente, entende? Quase sempre está nas entrelinhas. Quase sempre o que os pais trazem acerca dos filhos está aí nas entrelinhas, está latente. E aí por isso que é bem importante acolher e escutar para que, por meio da escuta, aquilo que está latente seja daí então identificado. Uma outra coisa bastante importante que deve munir esse momento, esse primeiro momento, é a história de vida da criança, sabe? É importante conhecer a história de vida dessa criança. E um outro ponto importante que deve aí transcorrer nesse momento de entrevista inicial, é como é que é a vida atual dessa criança, né? Como que transcorre a vida atual dessa criança, certo? E o último ponto bastante importante, o quarto e último, que deve aparelhar esse processo inicial, né, é o entendimento, digamos assim, ou seja, não entendimento, mas escutar tanto da criança como dos pais, como que é a relação dos pais entre si, né, com os filhos, e como que se dá o meio familiar, sabe? Como que é o comportamento, como que é a vida dessa criança nesse meio familiar, certo? Então, gente, vamos lá para um caso clínico, um caso fictício, né? Para que vocês possam ter uma percepção clarificada de como que acontece, tá? E aí eu vou frisar para vocês que não é um caso real, tá certo? É um caso elaborado por mim, tá? Para que vocês possam apenas ter a percepção, né? Para que vocês possam ter a compreensão clarificada de como que se dá esse momento aí inicial. Então, vamos partir do pressuposto de que o analista, ele trabalha aí pelo viés dos autores que explanam a importância da criança ser escutada primariamente, tá? E aí no próximo vídeo acerca dessa playlist, eu irei trazer um caso clínico contrário a este, onde os pais
são escutados primariamente, depois a criança, tá bom? Para que de fato possa ficar uma elucidação bem abrangente, tá certo? Como eu disse, não é um caso real, é um caso elaborado por mim, é um caso fictício, tá bom? Então vamos lá. Igor, ele tem 10 anos de idade e aí ele está apresentando sintomas depressivos, tá? Na escola, Igor, ele anda aí muito isolado. Na hora do recreio, ele fica na sala de aula, sabe? Ele permanece na sala de aula, isolado dos amiguinhos. Ele tem uma certa dificuldade de socializar, sabe? Em casa ele mal fala, ele mal se comunica, ele mal se expressa. A maior parte do tempo ele fica no quarto. E aí ele tem um gosto muito peculiar por borboletas, sabe? Ele tem aí revistas sobre borboletas, né? Ele usa o celular para pesquisar sobre borboletas na internet. Ele tem esse gosto peculiar por borboletas, sabe? É uma paixão mesmo, certo? E Igor, ele tem mais 2 irmãos. Tem o Ícaro, de 12 anos, e tem a Alice, de 6 anos. Então, Igor é o filho do meio, certo? Então, tanto o Ícaro quanto a Alicia, eles vivem no quintal, brincando, sabe? São bem sociáveis, eles interagem bem entre eles e com seus amiguinhos, né? E eles insistem para Igor brincar com eles, mas Igor não quer, né? E um detalhe muito importante sobre Igor é que apesar de ele ter 10 anos de idade, mas ele é uma criança adultizada, porque ele tem um discurso elaborado, ele tem uma fala elaborada, certo? E aí, gente, eu criei esse personagem inspirada em um garotinho que eu atendi na clínica escola da faculdade a qual eu estudo. Eu atendi esse garotinho no 8º período, né? E, de fato, esse garotinho, ele tinha um discurso bem elaborado. Ele tinha 10 anos de idade também. A história não é essa, a história dele, né? Mas é uma história de vida bem pesada, que daí, então, o adultizou de uma certa forma, porque ele, de fato, é uma criança adultizada, porque, de fato, ele tem uma mente adultizada, ele tem um discurso adultizado, uma conversa adultizada, sabe? Mas, enfim, vamos lá voltar, né, para o estudo de caso. Bom, os pais, eles começam aí a perceber o comportamento de Igor, né? E resolve levar o garoto ao pediatra. Chegando lá, o pediatra o examina, né? Pede exame de sangue, que daí então esse exame de sangue foi realizado, né? Foi feito. Posteriormente, a mãe levou para o pediatra, né? O pediatra, ao analisar o exame de sangue, constata que organicamente está tudo bem com o Igor e que de fato o ideal seria levá-lo a um psicólogo. E daí o pediatra indica um psicólogo de abordagem psicanalítica, e que é um psicólogo amigo dele, enfim. E assim os pais levam o Igor para uma psicoterapia, né? Chegando lá, Eugênio, o psicólogo, recebe os pais, e aí os pais alegam que o filho fora encaminhado, né, pelo pediatra para que começasse aí um tratamento psicológico. Daí eles explicam superficialmente o comportamento de Igor. E assim Eugênio solicita que os pais aguardem e aí leva o Igor para o set. E assim Eugênio começa a entrevista inicial. Pergunta primariamente a Igor se ele gostaria de ir para a sala lúdica, mas ele prefere não ir, né? Ele alega que não quer brincar,
certo? E aí o Eugênio permanece ali na sala normal, né? Na sala que não é a sala lúdica, né? A sala de atendimento normal para adultos, certo? E então Eugênio, ele mune-se de uma postura mais diretiva, porque de fato esse primeiro momento, sobretudo com criança, né? De fato o analista, ele tende a ter uma postura mais diretiva mesmo, né? Esse primeiro processo aí de entrevista inicial, de fato, né, é necessário se ter uma postura mais diretiva. Então, Eugênio pergunta para Igor se ele sabe o porquê que os pais estão trazendo a um processo psicoterápico. Veja que já entra aí aquele item que deve aparelhar esse primeiro momento, que é o motivo. E aí o Igor responde para o Eugênio que os pais estão trazendo para esse processo porque ele é um garoto muito quieto. E então Eugênio indaga: você consegue me dizer o que é que ele faz, o que é que te faz ter o desejo de ser quieto? Claro que com uma fala um pouco mais proporcional à idade de Igor, né? E aí Igor salienta que ele se sente diferente. Ele se sente diferente dos outros meninos da idade dele. Ele diz que não gosta de brincar, né? Não gosta de brincar de peão, de bola de gude, não consegue gostar de jogar bola, né? E ele de fato alega que prefere ficar só, porque inclusive uma vez ele frisa que estava brincando ali com a irmãzinha, né, de comidinha e tal, e o pai o repreendeu. O pai alegou que aquilo seria uma brincadeira de menina e que ele tinha que ser menino e brincar com as coisas de menino, sabe? Daí a gente já percebe um motivo latente se manifestando, né? E aí Eugênio pede para ele conversar sobre a história de vida dele, né? Falar aquilo que lhe vem à mente quanto à sua história de vida. E aí o Igor conta que tem irmãos legais, né? Mas ele se sente diferente desses irmãos, né? E por isso prefere ficar mais quieto. E aí ele traz a lembrança do aniversário dele, de 9 anos de idade, em que ele ganhou vários presentes, né? Dos primos, dos amiguinhos, mas para ele eram presentes que ele não gostava. Bola, carro e até uma pipa. E aí ele fala que não gosta desse tipo de brinquedo. E assim Eugênio, ele aproveita, né, e parte para o item 3 da entrevista inicial, que trata-se do transcorrer da vida atual dessa criança. E assim pergunta para ele: e você gosta de quê? Você gosta de brincar de quê? E aí ele fala: no momento eu não tenho muito interesse em brincar, eu gosto mais de borboletas, né? E aí Eugênio pergunta o que é que ele sente pelas borboletas, né? E quando que começou esse sentimento? E aí ele diz que ano passado ele teve uma aula de ciência e a sua professora começou a falar, né, sobre os tipos de borboletas. E os ensinou que a borboleta, ela não nasce borboleta. Primeiro são largatas dentro de um ovo chamado casulo, né? E com o passar do tempo esse casulo é rompido e assim a borboleta libera as suas asas. E aí ele disse, né, que se identificou não com a borboleta, mas com a largata dentro do casulo, né? E aí ele está esperando o momento de liberar suas asas para romper o seu casulo. Então Eugênio, ele compreende que existe algo em Igor guardado e que ele não pode contar ou não quer contar, e por isso ele se sente dentro do casulo.
E assim Eugênio parte para o item 4 da entrevista, né, que trata-se da relação com a família. Eugênio pergunta para o Igor como que é a convivência dele com a família, estando ele dentro de um casulo, como que ele consegue conviver dentro desse casulo com a família. E aí ele repete que os pais são legais, que os irmãos também, mas ninguém consegue entrar dentro do casulo dele. Então, prontamente, Eugênio entende que isso diz de uma não compreensão por parte dos pais, por parte dos irmãos, acerca do que ele sente, acerca do que ele gosta, acerca do que ele quer, né? Bom, gente, então vejam, eu trouxe aí uma explanação bem superficial acerca da entrevista inicial, né? Mas, dependendo, a entrevista inicial ela pode durar mais de uma sessão, até que de fato a transferência aconteça, até que o vínculo entre psicoterapeuta e paciente seja daí então estabelecido, né? E aí o que é que acontece? Eugênio encerra a sessão com o Igor, né? E pede para os pais de Igor vir na próxima sessão sem o Igor, para que os mesmos passem aí pelo mesmo processo que o Igor quanto à entrevista inicial, certo? E assim sucedeu-se. Então chega os pais na sessão sequente, né? E Eugênio pergunta o motivo, Eugênio pergunta o porquê que estão levando o Igor a um processo psicoterápico. E aí o pai alega que o Igor é estranho. E aí a mãe alega que gradativamente ele foi se fechando para o mundo e afirma que ele está com depressão, né? Então Eugênio pergunta para essa mãe como que ela sabe que o Igor está com depressão. Ela alega que pelos sinais, pelos sintomas que ele apresenta, ela sabe que são aí sintomas de depressão. E aí o pai alega que o Igor é muito diferente do irmão mais velho. E aí o Eugênio pergunta, mas seus filhos teriam que ser iguais? E aí o pai abaixa a cabeça e responde, doutor, são meninos, né? Meninos nessa idade sempre têm os mesmos comportamentos. E aí Eugênio olha para ele e alega, nem sempre. E assim Eugênio prossegue, né, com o processo, pedindo para que esses pais contem a história de vida do Igor. E aí o pai alega, né? O Igor é um menino bom, mas como disse, muito diferente do irmão. E aí o Eugênio salienta, você já frisou 2 vezes que o Igor é diferente do irmão. Diferente como? Eugênio indaga, né? Aí o pai responde, o menino só gosta de borboletas. Não gosta do que os meninos da idade dele gostam e por isso eu acho que de fato ele tem depressão, deve ser aí um moleque depressivo. E aí o Eugênio indaga, e a depressão é sinônimo de ser diferente de outras pessoas? E aí o pai diz que não, mas alega que não é comum moleques na idade dele ser tão estranho como ele, né? E aí a mãe conta que desde muito cedo ele tem esse comportamento e aí esse comportamento foi se acentuando gradativamente. É um comportamento estranho, é um comportamento diferente. E aí o Eugênio tem nesse momento, né, a percepção de que os próprios pais colocam o Igor dentro de um casulo, sabe? Justamente por o tratarem como uma criança estranha. É uma criança estranha e nada mais. É uma criança depressiva e nada mais. E aí é perceptível a falta de interesse de tentar compreender o Igor a partir de um outro ângulo, né? Tirando aí dos olhos a trave da patologia. Ou seja, nem sempre uma criança quieta é uma criança depressiva. E nem sempre uma criança agitada é uma criança que tem TDAH, sabe? E é assim que Eugênio parte para o item 3 da entrevista inicial. E aí indaga para os pais como que transcorre a vida atual de Igor.
E aí a mãe fala, né, que a maior parte do tempo dele, quando ele não está na escola, é de fato no quarto, lendo sobre borboletas. E na escola, as professoras já comentaram que ele não costuma interagir, né, na hora do recreio. Como disse, ele sempre opta por ficar dentro da sala de aula. E aí o pai vai e complementa aqui. Finais de semana costuma jogar videogame com o filho mais velho, chama o Igor, mas ele não tem interesse por esse tipo de atividade. Da mesma forma, quando vai jogar bola, né, com o filho mais velho, o Igor não tem nenhum interesse em participar da atividade e isso deixa o pai muito chateado. E aí, Eugênio olha para o pai e pergunta quais os tipos de atividades que o Igor gosta de fazer. E aí os pais não souberam responder. E aí Eugênio indaga, vocês não sabem porque o Igor não diz ou porque vocês nunca perguntaram, né? E aí a mãe abaixa a cabeça e responde que nunca perguntou. E aí Eugênio, ele dá sequência à entrevista inicial perguntando o item 4. E aí indaga como que é a relação deles, né, com o Igor e como que é a relação deles entre si. Ou seja, como que o pai e a mãe se relacionam, né, e como que ambos se relacionam com o Igor. E aí os pais respondem, né, que o casal se dá muito bem, que eles conversam muito sobre os filhos e tentam sempre estar em harmonia, né, para que possa daí então criar os filhos num ambiente saudável. E aí o pai responde quanto à relação deles, pais, com o Igor. Ele responde que o Igor é muito calado e por isso não conversa muito com ele. E aí diz, temos uma relação normal como qualquer outra família, mas os nossos outros filhos são mais interativos e por isso tem uma proximidade maior conosco. E aí Eugênio indaga, vocês tentam conversar com ele no sentido de saber o que é que ele gosta de falar? E aí os pais se olham e respondem que não, né? Bom, gente, vejam, tratando-se aí da entrevista inicial, Lacan vai frisar o seguinte: evitem compreender. Lacan vai dizer isso, né? Evitem compreender, porque quanto mais compreendem, menos escutam. Então, nesse momento, de fato, o mais importante é a escuta. Eu acredito, né, que durante todo o processo analítico, mais importante do que compreender é escutar. Porque quando se tem uma escuta atenta, a compreensão, ela se dá naturalmente, sabe? E tratando-se da criança, é de suma importância que essa criança, ela seja acolhida em sua própria demanda e não apenas a partir da ótica familiar, e não apenas a partir da ótica médica, e não apenas a partir da ótica escolar, né? E aí, diante desse caso fictício, eu pergunto, será mesmo que o Igor, ele tem depressão? Né? E se ele tem depressão, será mesmo que é só isso, que é só depressão? Né? E aí, o que é que os pais trouxeram nessa entrevista inicial, né? Quanto ao Igor, que está aí latente, que não foi explicitado, mas que está aí nas entrelinhas do que eles falaram, né? E o que é que o próprio Igor trouxe na sua entrevista inicial, que está aí latente, que ele não soube narrar de modo explícito, de modo clarificado, né, de modo claro, enfim. Então, gente, é isso. Eis aí mais uma explanação acerca desse momento primário, né, de um processo analítico, de um processo psicoterápico.
Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que tenha ficado claro para vocês a importância desse processo primário, né, de um percurso aí psicoterápico, certo? Como disse para vocês, aqui no final do vídeo vai aparecer a playlist Carla Responde, onde acessando você vai poder aí ter a oportunidade de assistir os primeiros vídeos, né, para ter uma compreensão abrangente mesmo acerca do assunto. Aqui embaixo no campo de descrição você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é só por e-mail, certo? Mas vocês encontram também as minhas redes sociais, onde vocês podem adicionar, né? Vocês podem seguir para acompanhar de perto as atualizações referentes aos meus projetos, tá bom? E você encontra aí também na tela final um íconezinho com a minha foto, que aí diz do meu canal primário aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, tá? Onde lá eu abordo temáticas dentro de vários âmbitos da psicologia e vou para além da psicologia também. Então, se for do teu interesse, entra aí, conhece o canal, se gostar, se inscreve lá também, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.